Meus irmãos, sejam bem-vindos ao 8º encontro da novena de Pentecostes. No encontro de hoje, queremos reforçar a importância de preparar bem o nosso coração para receber o Espírito Santo, doce hóspede de nossa alma. Quando vamos receber alguém importante em nossa casa, nós limpamos e organizamos tudo. Assim também deve ser nossa atitude para receber o Espírito Santo que vem ao nosso encontro. Todavia, essa preparação não pode ser só exterior, mas, sobretudo, interior. A limpeza que devemos fazer é em relação aos nossos pecados. Limpemos realmente o nosso coração de todo egoísmo, rancor, ódio, dando espaço aos dons do Espírito Santo. Deixando que o Espírito Santo habite em nosso coração, seremos capazes de amar nossos irmãos e irmãs. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Dou-te graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultando estas coisas aos entendidos, tu as revelaste aos ignorantes. Sim, Pai, essa foi tua escolha. Meu Pai me confiou tudo. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho decidir revelá-lo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e curvados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou tolerante e humilde, e vos sentireis aliviados, pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Numa certa paróquia, houve mutirão de confissões. Vários padres se posicionaram em pontos diferentes da igreja à disposição dos penitentes. Uma cena despertou curiosidade. Uma moça chegou perto de um dos confessores e pediu que ele se levantasse porque ela queria lhe dar um abraço. Então ele, sem compreender o significado daquele pedido, ergueu-se e recebeu da garota um abraço fraterno. Depois disso, ela ajoelhou-se para confessar. Terminada a celebração, alguns foram perguntar para ela o porquê daquele gesto. Ela respondeu que precisava fazer as pazes com aquele padre, porque tinha falado mal dele para as colegas. Teve raiva dele e depois ela reconheceu que estava enganada, que tinha caluniado o padre sem nenhum motivo. Arrependida, foi até ele para se reconciliar, para refletir e partilhar. Conhecemos outras histórias de pedidos de perdão, atitudes de caridade, demonstração de carinho, enfim, práticas de boas obras? Partilhemos. O que mais podemos fazer, individual ou comunitariamente, para melhorar nosso relacionamento na comunidade e melhor acolher o Espírito Santo? A palavra da igreja de hoje é o número 715 do Catecismo da Igreja Católica. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração de seu povo na linguagem de promessa, com as tônicas do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã de Pentecostes. Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor renovará o coração dos seres humanos, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a criação primeira e Deus habitará nela com os seres humanos na paz.
O povo dos pobres, os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus, os que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias, é finalmente a grande obra da missão oculta do Espírito Santo durante o tempo das promessas para preparar a vinda de Cristo. Vamos concluir rezando juntos a oração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, vinde ocupar em nossos corações o lugar que vos pertence. Vinde consolar nossas almas aflitas e ajudai-nos a redescobrir a alegria e a beleza de sermos cristãos. Fortalecei-nos em nosso caminho de discípulos missionários e renovai nossa disposição para colocarmos os dons que de vós recebemos a serviço de todo o povo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o dinamismo do Espírito Santo renove nosso coração e mova nossos passos nos caminhos de Jesus. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Bíblia, João 16, 12 a 15. João 16, 12 a 15. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse, há de receber do que é meu, e vos anunciará. E o CAT 143, o Papa é realmente infalível. 143, o Papa é realmente infalível. Sim, porém, o Papa só fala infalivelmente quando proclama um dogma solenemente, ex cathedra, ou seja, quando toma uma decisão vinculativa sobre questões de fé e de moral. Caráter infalível também podem possuir as decisões do Colégio dos Bispos em comunhão com o Papa, como são o caso das decisões dos concílios ecumênicos, 888 a 892. A infalibilidade dos papas nada tem a ver com a sua integridade moral ou a sua inteligência. A Igreja é que é propriamente infalível, pois Jesus prometeu-lhe o Espírito Santo para manter e introduzir cada vez mais profundamente na verdade. Quando uma verdade de fé evidente é repentinamente negada ou mal interpretada, a Igreja tem de ter uma última voz que explique vinculativamente o que é verdadeiro e o que é falso. Trata-se da voz do Papa. Como sucessor de São Pedro e como primeiro dos bispos, tem sozinho o poder de formular a indiscutível verdade segundo a tradição da fé da Igreja, que essa verdade é exposta aos crentes para todos os tempos como digna de fé. Neste caso, dizemos que o Papa anuncia um dogma. Assim, um dogma não pode conter novidade a nível de conteúdo. Raramente é anunciado um dogma. O último foi apresentado em 1950. Inspiração, Rudolf Voderosser, um Defined. Reconhecemos o Espírito Santo por suas ações. Ele reúne o que foi separado. Ele reúne o que foi espalhado. Ele abre as portas fechadas. Ele cria pontes onde existem abismos. Ele conecta pessoas a Cristo que o enviou. E aquele que está unido a Cristo participa da comunidade daqueles que estão todos unidos a Ele. Esta é a Igreja.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará. Meus irmãos e minhas irmãs, existem verdades que nós fazemos um esforço, para suportar. Já imaginou se quando nós éramos crianças nós recebêssemos certas notícias? Já imaginou se as nossas professoras não tivessem respeitado o nosso processo de aprendizado, se elas tivessem desejado nos transmitir conteúdos pesados, insuportáveis, para a nossa capacidade intelectiva? Jesus, como um bom didáscalos, ou seja, um didata, um bom pedagogo, ele sabe que nós aprendemos e suportamos as suas verdades por etapas, num processo de maturação progressivo das verdades divinas. Nós nos convertemos num aspecto, depois no outro, nós acolhemos a palavra do Senhor com alegria, nos esforçamos para mudar determinadas atitudes. A vida cristã é assim, ninguém fica santo da noite para o dia. Quando ele afirma, não sois capazes de compreender agora certas coisas, é porque, como conhecedor de nós, mais do que nós mesmos, ele respeita a nossa limitação humana. Jesus mesmo, ele teve que aprender de um modo humano que ele era Deus. Ele mesmo teve que se submeter às contingências da sua idade, da sua intelectualidade e, mais ainda, da sua espiritualidade. Jesus respeitou as etapas do seu desenvolvimento humano. É por isso que ele sabe o que ele está dizendo, e a quem está dizendo e como está dizendo. Nesse tempo de preparação para Pentecostes, Jesus nos está apresentando o Espírito Santo como um excelente pedagogo que conduz os nossos corações para a verdade plena sobre Jesus Cristo. Não tenhamos medo de nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Também não tenhamos medo de fazer progressos, Progressos, mesmo que sejam pequenos, mas vamos fazer progressos. Nenhuma criança ela fica na tabuada por muito tempo, Passos devem ser dados, verdades devem ser assimiladas e aderidas dentro do nosso coração. Não dá para ficarmos adultos biologicamente, mas com uma fé infantil, atrofiada. Devemos nos deixar guiar pelo Espírito da verdade, do conhecimento de Deus e dos seus mistérios. Então, sejamos dóceis a esta condução do Espírito em nossas vidas e deixemos que Ele conduza a nossa vida para a verdade plena sobre Jesus Cristo. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.